Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, nesta manhã eu gostaria de falar sobre um versículo que nós conhecemos muito bem e que diz: todas as coisas cooperam para o bem. E eu há um tempo atrás estava a ler este versículo e de repente digo assim: todas as coisas cooperam para o bem. E às vezes nós temos situações na nossa vida em que podemos dizer: mas o bem? Então estamos a passar uma adversidade, estamos a pensar alguma coisa difícil. Eu lembro-me, por exemplo, quando foi agora a pandemia, todas as pessoas punham o arco-íris nas janelas, não é? Muitas, não todos não, mas alguns punham o arco-íris e depois escreviam por baixo: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E as crianças nas escolas pintavam e o arco-íris e escreviam: vai ficar tudo bem. Pronto, este é um princípio do vai ficar tudo bem, este sentimento positivista. É um sentimento que já existe há muitos anos. Era comum na cultura greco-romana. O vai ficar tudo bem, vamos vencer. Aliás, essa cultura grega era uma cultura muito voltada também para este positivismo. E Paulo, quando escreve sobre este assunto de todas as coisas que cooperam para o bem, ele não está a falar de um sentimento positivista. Ainda que nós somos positivos, porque temos o Senhor dos Senhores do nosso lado. Nós temos esperança que todas as coisas concorrem para o bem. Mas o que é que significa este bem? Este bem vai muito para além do bem-estar, vai muito para além daquilo que é um sentimento ou um pensamento. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, lá, como os irmãos sabem, em Romanos, no capítulo 8, abram comigo no Romanos, e quando nós entramos aqui na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, lembramos que o apóstolo Paulo ele passou por diversas tribulações, certo? Ele foi açoitado, ele foi preso, ele esteve muito perto da morte por várias vezes. Ele teve vários naufrágios ali naquele mar terrível. Ele sofreu diversos tipos de agressões. Houve uma vez que lhe bateram tanto que o deixaram pensando que ele já estava morto. Mas a verdade é que ele depois levantou-se e continuou a sua caminhada. Mas será que Paulo estava a falar de sentimento positivista aqui em Romanos no capítulo 8? É que há situações, irmãos, que nós só vamos entender mais tarde. Provavelmente as irmãs e os irmãos que estão aqui já entenderam claramente que há situações que nós só entendemos mais tarde. Só vamos entender mais tarde. Algumas só vamos entender mesmo no céu, para ser sincero. Algumas nós só vamos mesmo entender lá, quando de repente este cérebro, que dizem os cientistas que nós só usamos 10, 15%, uma percentagem muito pequena, mas depois de estarmos... E há uns que utilizam muito mais, claro, e têm um QI extremamente elevado, mas a verdade é que quando nós fomos libertos deste período temporal, físico que estamos a viver, nós vamos conhecer tudo como o Senhor, não como o Senhor, como é óbvio, mas na perspectiva do Senhor, e vamos ter uma perspectiva completamente diferente. Então vamos ler esta palavra do Senhor sobre os filhos de Deus e sobre aquilo que coopera para o desejo que o Senhor tem para os seus filhos. Vamos ler a partir do verso 18, Romanos, capítulo 8, verso 18, e vamos ler até o versículo 30. Romanos 8, 18. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está a falar. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então nós temos aqui este versículo tão clássico: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E na verdade eu já ouvi pregar muitas vezes de uma forma muito errada sobre este versículo. Muitas vezes já ouvi pregar de formas erradas sobre este versículo. Eu gostaria nesta manhã de olhar para o contexto bíblico, para o contexto da palavra e entender. Paulo começa com um axioma básico. Sabemos, verso 28, sabemos que todas as coisas contribuem. Sabemos. E a questão é, o irmão sabe? Sabemos realmente nós? Este axioma básico diz que faz esta afirmação como se não houvesse contestação. Sabemos. Então, depois que ele declara esta verdade, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo coloca nesta frase lá, aqueles que amam a Deus. Então temos o sabemos, aqueles que amam a Deus. Então, para que não haja dúvida, quem está envolvido nestas coisas é o Senhor, e quem está envolvido no resultado daquilo que coopera para o bem é também o Senhor, em prol, em proveito daqueles que amam a Deus. Agora veja aqui, nós sabemos também, pelo contexto bíblico, por exemplo, podemos ir lá a Jeremias, quando o Senhor diz: Jeremias, desce à casa do oleiro e eu te mostrarei uma obra. E quando ele desceu à casa do oleiro, ele viu o oleiro que estava a preparar a sua obra na roda, com o barro e com as suas mãos. E a certa altura depois vem a palavra do Senhor e diz: Jeremias, assim como o vaso estava nas mãos do oleiro e de repente escorregou e partiu-se, ele pegou novamente no barro e refez novamente com água, assim eu quero fazer com a nação de Israel. E a verdade é que muitas vezes Deus faz assim também com as nossas vidas. Deus faz assim com cada um de nós, porque o propósito de Deus é sempre a obra final. E a obra final nós temos aqui no contexto de glorificação. E esta glorificação fala do estado eterno que nós vamos ter na eternidade, se formos fiéis ao Senhor. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus opera em todas as coisas, irmãos. E não somente em incidentes isolados, em ocasiões isoladas. Em todas as coisas. Deus tem um plano de todas as coisas para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o mal está a prevalecer no nosso mundo caído. Nunca houve tanto mal. Nunca houve tanto pecado. Olha, irmão, já houve fases. Eu estava a ouvir esta semana falar sobre o povo Ur dos Caldeus. E alguém me estava a dizer, os caldeus os termos que são descritos no escrito sobre os caldeus, são termos que só eram aplicados a demónios. Tal era a ruindade daquele povo. E Deus chama Abraão, do meio de Ur dos Caldeus, do meio daquele povo mau, Deus chama Abraão para fazer dele uma grande nação e para que a partir dele se fossem benditas todas as famílias da terra. Deus chama e Abraão sai em fé, sem saber para onde ia, mas obedece à voz do Senhor, porque Deus conseguiu encontrar no meio de um povo bárbaro, pecaminoso, horrendo em termos de ações e procedimentos. Deus escolheu uma família. Deus elegeu Abraão para que a partir dele as famílias fossem benditas. Nós sabemos que a partir da sua descendência, ele é chamado o pai da fé, e a descendência, em última análise, fala, claro, de Jesus Cristo, que é da descendência de Abraão, da descendência de Israel, da descendência de Judá, e também fala daqueles que são da sua descendência espiritual, aqueles que têm a fé, aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que são chamados do meio deste povo também que vive em pecado, para viver de uma forma em que é de acordo com o seu propósito. Então diz este versículo que nós estamos a estudar, Romanos 8, 28, todas
todas as coisas, não somente aqueles incidentes que acontecem, mas todas as coisas. E apesar do mal estar ao nosso redor, apesar de nós às vezes não entendermos porque é que algumas coisas estão a acontecer connosco, Deus não está, e isto é muito importante, eu vou dizer esta frase, irmãos, não se escandalizem, mas Deus não está a trabalhar para nos fazer felizes. Eu vou repetir, Deus não está a trabalhar para nos fazer felizes. Deus está a trabalhar para que nós possamos cumprir o seu propósito. Agora, nós que temos experiência na fé, sabemos que quando cumprimos o propósito, quando estamos na vontade de Deus, nós encontramos a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade está em fazer a vontade do Senhor, compreendê-la e segui-la. Mas muitas vezes a vontade de Deus é contrária, choca com a nossa vontade. E quando isso acontece, no primeiro efeito, e eu recordo, por exemplo, na minha história, e cada um de vós tem a vossa história, na minha história foi num momento de grande sofrimento, num momento de desapontamento com a vida, num momento em que estava desapontado com tudo, com todos, e com a própria vida ao ponto de desejar a morte, foi aí que Deus trabalhou no meu coração para me chamar de volta para Ele. Então foi num momento de infelicidade profunda. Foi num momento de sofrimento profundo. E quantos de nós não viemos ao Senhor em momentos de sofrimento? Quantos de nós, não é? Às vezes nós ouvimos falar, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. E a dor muitas vezes é uma ferramenta que Deus permite passar pela nossa vida para nos poder aprumar à sua vontade, para podermos ser uma obra segunda. Então Deus não está a operar para nos fazer felizes, irmãos. E estas igrejas, ou pseudo-igrejas, ou filosofias religiosas que dizem que o homem tem que ser feliz, a mulher tem que ser feliz. A Bíblia vai contra esse princípio muitas vezes. Por exemplo, o mundo diz segue o teu coração, e a Bíblia diz enganoso é o coração. Então, se a Bíblia diz que o coração é enganoso, nós não podemos seguir o coração, nós temos que seguir algo que é a verdade, que é a palavra de Deus. E é uma escolha que nós fazemos, é uma escolha voluntária que nós fazemos, mas por vezes quando nos desviamos desta lâmpada para os nossos pés, desta trilha em que estamos a percorrer, então vem a sua palavra e nós desviamos da sua palavra, então o Senhor trabalha também com esses incidentes para nos fazer voltar ao caminho. E eu lembro-me que há uns anos atrás, estávamos a discipular uma pessoa e ele dizia, pastor, mas porquê que tudo me corre mal? Mas porquê que a minha vida não me corre bem? E eu claramente dizia, porque você não está a fazer a vontade de Deus, você continua a teimar com Deus e querer fazer a sua vontade, agir a sua maneira, desobedecer às leis do Senhor, e enquanto continuar assim, não é por muita contribuição, como outros dizem, se tu deres, tu vais ter. Não é. Não é por darmos, não é por servirmos, não é por alguma posição que podemos ter na igreja, é por nós sermos aprumados, sermos verdadeiramente moldados, como Jeremias fala na sua visão, ali na casa do oleiro, ou melhor, como Deus fala a Jeremias, Deus trabalha, não é? É interessante que o irmão ontem, ele usou muitas ilustrações, o irmão René, e ele também usou uma ilustração, não sei se foi o René, se foi o nosso irmão sueco, agora já não sei qual dos dois. Ele disse que tinha 12 anos e depois foi o sueco. E a professora, aqui em Portugal também acontecia muito, ou se calhar já não acontece, não sei, a professora levou os alunos todos, os adolescentes de 11, 12 anos, para irem à casa do oleiro, para irem a uma olaria, e para terem aquela oportunidade de trabalhar com o barro. Só por curiosidade, quem aqui já trabalhou com barro uma vez na vida? Só a minha esposa e eu, uma professora, pronto, se calhar levou os alunos. Não, ninguém trabalhou com barro. Pois, irmãos, de facto sou aqui da cidade, eu aqui sou lá da província, então já, inclusive os meus grandes clientes eram de São Pedro do Corval, que é o maior centro oleiro da Península Ibérica, então muitas vezes trabalhei. Eu lembro quando fui à casa de um dos clientes, ali à olaria, e ele me deixou trabalhar ali na roda, e nós pensamos que aquilo é muito fácil, não é? Parece ser tão fácil, mas sabem, para a peça sair bem feita, o barro tem que estar no centro da roda. E ele estava a contar que da experiência que ele foi, ele estava a usar isso para ministrar a nossa vida, ele pegou no barro e claro começou a trabalhar, mas como ele era mais pequeno, teve tendência de puxar o barro para perto de si, só que a roda. Então quando puxa para si, assim que puxa para si deste lado, para o outro lado está mais longe, porque a roda está a rodar a uma velocidade e de repente ele perdeu o controle do barro e o barro, bum, foi contra a parede e ficou preso na parede.
Porque o barro saiu do centro da roda, saiu das mãos do artesão, que neste caso era um jovem que ainda não tinha experiência nenhuma. E o mesmo acontece connosco, irmãos. Irmãos, estão a compreender a ilustração. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando nós saímos das mãos do Senhor, quando nós queremos ir para um canto à nossa maneira, para estarmos mais perto disto e daquilo, e longe do centro da vontade de Deus, então muitas vezes nós caímos dessa roda e se desfaz a obra. Mas graças a Deus que o Supremo Oleiro, que é o Senhor, Ele é um Deus de misericórdia e é um Deus de segundas e terceiras e quartas oportunidades. E já não digo só segundas, porque alguns de nós já tivemos tantas oportunidades, já digo terceiras, quartas e quintas oportunidades. Ele vai pegar outra vez no barro, foi lá para a parede, como o jovem depois teve que ir apanhar o barro, não é? Pegou outra vez no barro e então o professor disse, vai lá, junta agora mais água, põe água nas mãos, vá, molha as tuas mãos com a água, com o barro e volta a pôr outra vez no meio. Começa a fazer a obra desde o início. E há incidentes na nossa vida, irmãos, que parece que somos nós que somos projetados fora da roda do oleiro, mas a vontade de Deus não é nos fazer felizes, ainda que isso, de facto, acontece como nós estamos no centro da sua vontade. Eu estava a pregar no domingo passado ali no Lumiar, e estava a partilhar com os irmãos precisamente sobre Deus também traz alegria, mas Deus também traz tristeza. E muitas vezes a tristeza do Senhor vem sobre a nossa vida para nos mostrar que nós estamos fora da sua vontade. É uma das linguagens que nós podemos entender claramente. Quando o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, se entristece. Por isso é que Jesus disse, eu vou para o Pai, eu vou-vos enviar outro Consolador para que esteja convosco, para que habite em vós, e Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos guiará, Ele vos consolará, Ele será aquele que estará ao vosso lado. E muitas vezes o Espírito Santo em nós, quando nós temos uma atitude errada, quem já não teve essa experiência? Palavras que nós não queríamos dizer e dissemos a pessoas. Atitudes que nós não queríamos fazer e fizemos. E se nós temos uma comunhão com Deus, e se o Espírito Santo verdadeiramente habita em nós, Ele vai se entristecer. E o Espírito entristece. Mas é verdade que o Espírito também não contente para sempre. Contente durante um período, para nos fazer voltar ao centro da roda, ao centro da vontade. Mas se nós teimarmos em fugir da vontade, Ele também acaba por calar a sua voz. E a última análise, o Espírito Santo acaba por sair de nós. E nós voltamos a uma segunda situação pior às vezes do que a situação antes do Senhor. Então todas as coisas cooperam para o bem, mas que bem é este? Deus não está a operar para nos fazer felizes. Deus está a operar para nós cumprirmos o seu propósito. Esta promessa é uma promessa reclamada para aqueles que amam a Deus e para aqueles que são chamados, segundo o versículo, chamados de acordo com o seu propósito. Então isto traz-nos muita paz, irmãos, mesmo quando não temos felicidade. E eu não sei o que é que terá mais valor. Cada um vai avaliar por si próprio. Se a paz ou a felicidade. De facto, a paz normalmente gera alguma felicidade, mas a felicidade nem sempre gera paz. Porque há pessoas que podem ter felicidade à custa de guerras e é aquele momento eufórico, não é? Aquele momento de quem ganha uma guerra. Mas depois de contarem os mortos, os feridos e a destruição, essa alegria desaparece. Porque apesar de terem ganho a guerra, eles viram tudo ser destruído à sua volta. E muitas vezes, irmãos, há pessoas que trabalham apenas para o momento de felicidade, mas Deus não trabalha para o momento de felicidade. Deus trabalha para o bem. E é este bem que nós estamos a falar nesta manhã. Nós somos chamados por segundo o seu propósito, para o bem. Se os irmãos quiserem abrir e deixarem aqui uma marca, porque este é o texto base, e se quiserem abrir um livro de Jó, é um livro que está ali antes, como os irmãos sabem, dos Salmos, um livro poético. Pensa-se que é o livro mais antigo da Bíblia. E nós, quando chegamos ao livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos ver aqui Satanás a falar com Deus. É um texto, é uma alegoria, há quem acredite que seja realidade, eu acredito que tenha acontecido mesmo, mas Deus deu graça ao escritor, supõe-se que foi Moisés que escreveu este livro, quando ele estava diante dos Midianitas, lá naquele tempo em que ele estava lá, e conheceu esta história e escreve esta história. Mas também não há certezas, mas ele está aqui na Bíblia para nós podermos entender que
que o reino espiritual é diferente do reino material. E no capítulo 1 de Jó, logo no início, é interessante que esta Bíblia aqui ainda tem um nome antigo, Job, não é, com o B. No livro de Job, no capítulo 1, verso 8, diz assim: E disse o Senhor a Satanás, capítulo 1, verso 8, E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu, ó meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desfiante do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, à sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti e da tua face. Então respondeu Satanás ao Senhor, voltando aqui a este versículo: Porventura teme Jó a Deus de balde? Ou seja, porventura Jó não tem motivos para te temer? O que é que ele está aqui a questionar? O inimigo está a questionar o nosso Senhor, a dizer assim: Ele adora-te porque tu lhe deste muitos bens, muitas propriedades, tu o abençoastes financeiramente, com filhos, com animais, com gado. E nessa altura dos midianitas, claro, e nessa altura os clãs, a riqueza do homem era medida pelos seus camelos, que têm aqui, depois vem a descrição toda das propriedades de Jó e das posses de Jó. Então nós vemos aqui que Satanás questiona. Jó tinha tudo para ser feliz, certo? Mas ele era feliz. E este livro está escrito para mostrar que a felicidade, a paz, o bem de Jó não era os bens de Jó. Vejam só a diferença, a palavra é semelhante, não é? O bem de Jó não eram os bens de Jó. O bem de Jó não era aquilo que ele tinha fisicamente, mas aquilo que ele tinha na sua alma, no seu coração, a sua relação com Deus. E esse era o seu maior valor, essa era a sua maior riqueza. Então Satanás: deixa-me só provar, diz a Deus, deixa-me só que eu toque. E Deus diz então: ok. Deus te responde, a Satanás diz: pode-lhe tocar. Verso 12, diz o Senhor a Satanás: eis, 12, verso 12, eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu do Senhor, e a partir dali nós vemos tudo a desaparecer, os bens, não é? A saúde, até a última análise. Depois o Satanás diz: mas ele ainda tem saúde, então deixa-me tocar também na saúde. E Deus diz: podes tocar na saúde, mas não podes tocar na vida, porque a vida a mim pertence. Então nós vemos aqui um ensino muito grande. Não vou pregar sobre Jó, porque é uma mensagem muito profunda, os irmãos podem pensar nisso em casa, mas aqui nós vemos um princípio muito importante, é que nada acontece na vida do Filho de Deus sem que Deus o permita. Nada acontece na nossa vida sem que Deus o permita. Não significa que é Deus que traz, não significa que é Deus que traz, mas Deus permite. Então, se Deus permite o sofrimento, se Deus permite que a perplexidade caia sobre o cristão, não para o destruir, qual é o fim então que Deus permite? Deus permite para o refinar, para o santificar. Então os problemas, as decepções, sabem o que é que eles fazem? Aqui nós na história de Jó, que vamos ver a certa altura, é que Jó já estava sem nada. Graças a Deus houve coisas muito importantes que ele manteve. Ele manteve a sua fé, em primeiro lugar a sua vida, ele manteve a sua fé, ele ainda manteve a mulher, ainda que alguns dizem que depois ele pode ter deixado a mulher e teve mais filhos com outra. Já ouvi alguém pregar sobre isso, mas não está escrito aqui na Bíblia. Ele manteve a sua esposa, ainda que isso também não tem muito interesse, e ela tornou-se numa inimiga dele nos últimos tempos, em termos de fé, e ele manteve amigos. É muito importante também, porque os amigos é a nossa maior riqueza que temos aqui. A riqueza do homem, diz os sábios chineses, não é? Mede-se pelos amigos que ele tem. Então nós vemos aqui algo muito importante. E estes amigos depois é que ele o abençoa, que ele lhes dá de volta e se vai multiplicando. E Deus usa então os seus próprios amigos para multiplicar a sua riqueza. Mas o importante nós vermos aqui é que estes problemas que ele teve, estas decepções, estas dificuldades que ele teve, tudo o que aconteceu, foi para refinar ainda mais o relacionamento que Jó tinha com o Senhor. Porque ele nunca tinha experimentado temer a Deus sem nada. Ele sempre experimentou adorar a Deus como tudo.
Agora, o verdadeiro Filho de Deus vê-se quando a vida não corre bem. Ainda que alguns também se vê quando a vida corre bem. Porque quando a vida corre bem, desaparecem da igreja, não é? Desaparecem da fé. Já têm tudo, porque é que agora precisam do Senhor? Não é? Têm tudo o que precisam. Porque as pessoas que vêm à igreja apenas para receber o que precisam, assim como vêm, também saem. Porque vêm à igreja para receber a resposta a uma oração, uma cura de uma doença, ou uma bênção financeira. Deus abençoa, ou Deus permite que ele seja abençoado, até para provar também a sua fé. É muito interessante nós vermos isso, não é? E depois de terem tudo também saem, porque vieram com o propósito errado. Nunca nasceram verdadeiramente novo. Nunca entenderam o que Jó teve que entender pela dor, pelas chagas, pela cinza, pelos cães a lamberam-lhe as suas próprias feridas. Jó entendeu que a sua maior riqueza estava no relacionamento que ele tinha, no temor que ele tinha com Deus. E então quando a própria esposa disse: "Oh homem, maldiçoa a Deus e mata-te", ele diz: "Não, como fala uma louca, assim falas tu. Eu tenho recebido de Deus o bem, não vou receber o mal. Deus deu-me, Deus tomou. Bendito seja o seu santo nome." E quando ele exaltou o Senhor e depois começa a orar pelos inimigos, ou pelos amigos que até tinham falado mal dele e posto em causa que tinha sido o seu procedimento, a razão da sua infelicidade, a verdade é que Deus refinou Jó. E este livro está aqui. Eu há uns tempos atrás estive a ler Jó e a estudar Jó e eu fiquei assim, é daqueles livros que nós ficamos de boca aberta. Digo, irmãos, é um dos livros, se os irmãos ainda não fizeram um estudo aprofundado de Jó, é um desafio. É complexo, mas é um desafio incrível. Então porquê? Porque Deus, irmãos, os problemas, as decepções, sabe o que é que fazem? Eles tiram-nos a afeição ao mundo para, se somos verdadeiramente cristãos, para nos afeiçoarmos a Deus. Ele tira-nos a afeição ao mundo para nos afeiçoarmos a Deus. É por isso que às vezes, quando estamos por dificuldade, olha, vou usar aqui um exemplo muito concreto do meu pai e da minha mãe, quando tiveram aquela doença terrível e no final da sua vida, eles sempre estiveram agarrados ao mundo, não pelas coisas que tinham, mas pelos filhos, pelos netos, que é a sua maior riqueza, certo? Então eles estavam aqui agarrados ao mundo pelas pessoas que amavam. Mas a um certo momento em que a doença e o sofrimento já era tão grande, eles já diziam: "Se eu morreste ir para o Senhor leva-me." Porque já a afeição, o sofrimento desliga-nos da afeição do mundo para nos ligar àquela afeição que nós devemos ter, que é a afeição do céu. Porque aí é o nosso destino final, irmãos. Mas quando eu digo final é porque é eterno. Não tem fim, é um destino eterno. Então se Deus permite o sofrimento, a perplexidade que caia sobre a nossa vida, Deus permite não para nos destruir, mas para nos santificar, porque esses problemas levam-nos a olhar mais para o céu e levam-nos a olhar mais para o lar e levam-nos a olhar mais para a casa do Papá Celestial que nós queremos ir. Então estes sofrimentos, estas dificuldades ensinam-nos a nossa condição frágil, a nossa condição mortal, e leva-nos a confiar em uma busca de apoio em Deus, de salvação do Senhor, e formam um espírito também mais humilde e mais manso. Porque se há alguma coisa que Deus aborrece é a soberba. Deus aborrece a soberba. E Deus ama a humildade. E a humildade vem às vezes... Há pessoas humildes, irmãos. Eu conheço pessoas humildes que são pessoas de muitas posses, de grande riqueza. As pessoas mais sábias que eu conheço em termos teológicos são as pessoas mais humildes que eu conheço. E as pessoas soberbas que dizem que sabem tudo rapidamente caem também. Assim como sobem, é como um balão que enche, mas só enche até um limite. Quando a borracha não aguenta mais, ele arrebenta e grande é o seu barulho e total a sua destruição. Mas Deus ama o humilde. Então as dificuldades da vida, irmãos. Vamos voltar ao texto. A Bíblia diz que Deus nos predestinou com propósitos, ou seja, Deus nos chamou com propósito. E diz, utiliza mesmo esta expressão no verso 29 do capítulo 8 de Romanos, onde nós estamos a estudar, não é, este versículo. Então ele diz assim, capítulo 8, verso 28 e 29, vamos a 28 também, sabemos todas as coisas, pois este é o que estamos a estudar, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então há aqui um fim. Os irmãos estão a ver o fim no versículo? Deus predestinou-nos, e Paulo está aqui a pensar num grupo específico. Deus está a pensar aqui num grupo de indivíduos
E Paulo está a escrever, inspirado por Deus, aos romanos, aos europeus, àqueles que estavam na sede do Império, na força do Império da altura, na força económica, militar, política. É verdade que muitos eram escravos e muitos eram judeus que lá estavam, mas Paulo já está a escrever à igreja em Roma, e Paulo está a dizer claramente que há um grupo específico, existe um grupo de indivíduos que foram eleitos por Deus, que foram predestinados por Deus. E aqui não vamos entrar por aí, irmãos, porque nós sabemos claramente que a mente de Deus não tem nada a ver com a nossa mente. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. A única hipótese, irmãos, é quando os irmãos veem-se ou leem um livro pela segunda vez. Irmãos, ao ler um livro pela segunda vez, ou verem um filme pela segunda vez, às vezes há livros que nós gostamos que até lemos 2 e 3. Olha, a Bíblia lemos muitas vezes, não é? E sempre encontramos algo novo. O que é que acontece comigo quando eu leio um livro pela segunda vez? Às vezes é um livro tão bom, e tem alguns livros que são muito bons, e eu de repente esqueço-me o que é que lá estava, e quero então voltar a ler, porque sei que fui muito abençoado, e pego no mesmo livro, à medida que começo a ler, começo-me a lembrar do que está escrito, e eu já conheço o fim do livro. E esta é a única comparação que eu posso usar para os irmãos entenderem a mente de Deus. Deus já leu o livro da nossa vida, e Deus já conhece o nosso fim. E Deus já sabe, mas Ele está a ler continuamente, os seus olhos estão sobre nós, Ele continua a ler a nossa vida, mas Deus já nos predestinou na infinita misericórdia, no seu infinito conhecimento e na sua eternidade. Ele já nos elegeu para sermos o seu povo especial e para um dia estarmos com Ele para sempre na sua presença. Então é por isso que o verso 29 diz: aos que de antemão conheceu, estes também predestinou. Como é que Ele conheceu se nós, na nossa perspectiva humana, assim, limitada a este tempo dos 80, 90 anos que vivemos aqui, 70, seja qual for, com esta limitação nós só conhecemos isto, mas Deus conhece todas as coisas e Ele já nos predestinou para sermos como quê? Ou como quem? O que é que diz no versículo? Para sermos conformes a imagem de seu Filho. Então o modelo é Jesus, certo? O modelo é o Filho de Deus. E todas as coisas... Irmãos, estão a entender o sentido do versículo? Oh, este versículo é pregado de uma forma tão errada. Todas as coisas contribuem. Todas as coisas vão me fazer sentir bem. Não é isso. O bem é a obra que o oleiro faz, em que o modelo é Jesus Cristo. A peça original da obra é Jesus Cristo. Então Ele vai fazer com que todas as coisas contribuem para o bem. Qual é o bem? É sermos à imagem de Jesus Cristo. Sermos feitos à imagem de Jesus Cristo. É por isso que quando eu era jovem, cada um tem a sua história, eu não gostava de funerais, eu não gostava de sofrimento, eu não gostava de visitar pessoas que estivessem a passar por dificuldades, porque não queria ouvir nem passar por nada disso. Mas à medida que os anos passam, nós damos valor a isso, porque já sabemos o que é ter amigos e familiares, amigos que estiveram connosco nos momentos de dor, às vezes em silêncio, às vezes só um abraço, e aquele abraço foi mais forte do que muitas palavras que recebemos. E é isso que o Espírito Santo quer fazer connosco diariamente. E quer fazer que a sua igreja faça também uns com os outros diariamente. Sermos uma família, um grupo de indivíduos que fomos chamados no plural. Ele nos elegeu nele, em Cristo. Ele nos elegeu em Cristo. Cristo é o modelo. Ele é o ingrediente básico. Ele é... Este grupo de indivíduos, estes membros, foram conhecidos por Deus, foram escolhidos para serem à imagem de seu Filho. É uma decisão de Deus. O bem é sermos à imagem de seu Filho. E o verso 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. É muito interessante, irmãos. Quer dizer, Ele predestinou, é como alguém que escolhe. Lembra-se daqueles jogos de futebol, não sei aqui, mais se calhar para os homens, quando eram mais jovens, não é? Um jogo aí no bairro. Toda a gente sabia quem eram os melhores jogadores. Normalmente eram os 2 melhores jogadores até que faziam as equipas. Os jogos de bairro, não é? O melhor jogador vai escolher os outros jogadores. E quando alguém vai para o jogo e sabe que tem que escolher os outros jogadores, ele já na sua mente sabe. Eu, por exemplo, era o último e ficava sempre à baliza, porque eu não sei jogar futebol. Continuo a não saber. E agora é muito pior. Agora já nem posso jogar com o problema nas pernas que tenho. Mas então eu era o último a ser escolhido, porque era o pior de todos. E ficava lá à espera de ser escolhido no grupo, não é? Ali na bar da vizinhança, e eles já iam, já sabiam. Às vezes eu até era amigo do melhor jogador, que era o meu vizinho da frente.
Ele até disse, não te preocupes porque depois ninguém te escolhe, depois tu ficas comigo no fim, não é? Porque ninguém te escolhe. Mas eu estava ali na perspectiva, mas ele já sabia, ele diz, olha, vou escolher aquilo, vou escolher aquilo, vou escolher aquilo. Se ele estiver lá, vou escolher. E quando ele chega lá, escolhe. E foi isso que Deus fez connosco, irmãos. Ele já nos tinha escolhido na sua eternidade e depois Ele nos chama. Ele nos atrai com cordas de amor. Um dia alguém nos falou de Jesus. Ele nos chama através de um folheto que recebemos na rua. Ele nos chama através do testemunho de um colega, de um vizinho. Ele nos chama através de um pai ou de uma mãe que nos trouxe os caminhos do Senhor. Ele nos chama, mas Ele nos chamou. Foi Ele quem operou toda a nossa salvação. Olha, mas você não pensa que fez alguma coisa para ser salvo? Nós não fizemos nada. Ele nos escolheu na eternidade, Ele nos chamou e Jesus fez a obra completa. Então, Ele operou completamente a nossa salvação. Então, qual é o propósito que Deus faz uma obra tão grande de planificação? O propósito, o fim, é que sejamos segundo a imagem do Seu Filho. Seu Filho Jesus. Ele nos chamou, veja os verbos todos que estão aqui no versículo 30. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Tudo isto que acontece relaciona-se com o propósito, o eterno propósito de Deus, a execução do eterno conselho de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é reuni-las todas em Cristo, céu e terra, para que Cristo seja exaltado. Então, irmãos, eu termino com este pensamento, ou com esta afirmação. Qual é o propósito? O propósito é sermos imitadores de Cristo. E este é o bem para o qual todas as coisas concorrem, para sermos imitadores de Cristo. E nós vamos ser imitadores de Cristo, irmãos. Por isso é que às vezes o Senhor permite passarmos por dificuldades e por provações, para nós percebermos que não somos nada sem Ele. E como disse Jesus na videira verdadeira, sem mim nada podeis fazer. A nossa dependência de Jesus, a nossa dependência dele. Ontem alguém estava a falar sobre o seu paizinho, um homem de Deus que serviu a Deus muitos anos e nos seus últimos anos ele ficou totalmente paralítico. Apenas, já no final, só ouvia e mexia os olhos. E ele estava preso num corpo. E isso revoltou muito o seu filho. Ele ainda hoje é revoltado por causa disso, por causa dele ter ficado preso num corpo. Mas aquele homem até ao fim manteve a sua fé e o seu testemunho ficou. E como nós não temos mais nada, irmãos, eu já passei por algumas cirurgias no hospital, onde nós acordamos dependentes de alguém para nos mudar as coisas mais básicas. E as coisas mais básicas é nos limparem as nossas necessidades. Digo, isso é das coisas mais humilhantes que o ser humano pode passar. Eu já passei por lá. E quando nós passamos aí por esses momentos, nós entendemos que não somos mesmo nada. Que nós não somos nada. Nós viemos do pó e para o pó voltará. Mas nós, irmãos, não somos nada fisicamente. Porque espiritualmente nós somos filhos de Deus. Nós fomos escolhidos por Ele, nós fomos chamados por Ele, nós fomos predestinados por Ele, nós fomos santificados e continuamos a ser santificados para que um dia sejamos glorificados e entremos na glória, para estarmos para sempre com Ele, para toda a glória, para todo o sempre. Louvado seja o Senhor. Este é o propósito. Por isso é que Paulo, quando escreve aos Filipenses, e os irmãos que forem à carta mais à frente, depois de Coríntios, tem ali, portanto, Gálatas, depois Efésios, Colossenses e Filipenses. E quando nós chegamos à carta dos Filipenses, é a carta em que Paulo já está quase a partir. Paulo já está na prisão. Nós sabemos, a Bíblia não nos diz, mas a tradição diz que ele foi decapitado pelos romanos. Logo a seguir, ele estava nessa prisão em Roma. Na primeira fase, ele até pôde pregar na prisão, recebia, discipulava pessoas na sua casa, com liberdade, e assim termina o livro de Atos. Mas nós sabemos, segundo a tradição, que depois no final levantou-se outro imperador e que acabou mesmo com o quis acabar. Acabou com Paulo, mas quis acabar com os discípulos de Jesus, mas ninguém pode acabar com a Igreja de Jesus Cristo. 10 portas do inferno prevalecem. Mas Paulo, no final da sua vida, diz assim, leia comigo em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Veja só o que é que ele diz. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vocês estão a entender o contexto? O contexto, a plano de Deus é nos aperfeiçoar. É a tal ilustração que eu usei no início, a roda do oleiro, o barro nas mãos do oleiro. Deus vai continuar a trabalhar
para sermos segundo a imagem de seu Filho. Eu ia lá à olaria dos meus clientes e amigos em São Pedro do Corval e eles tinham uma mesma peça. Normalmente as peças eram vendidas para o Algarve ou aqui para Lisboa e lá depois as vendas eram todas no Algarve, mas eram produzidas ali no interior do Alentejo, perto de Monsaraz. E eles tinham uma peça igual, mas eram milhares de peças iguais, milhares, mas havia um modelo. Alguém desenhou a primeira peça e Deus não desenhou porque ela sempre existiu. Ele é pré-existente, é Jesus Cristo. Ele é a imagem, Ele é o molde pelo qual nós somos moldados. Então todas as coisas cooperem para o bem, para nos fazer à imagem de Jesus. Olha, na minha vida o Senhor ainda tem que trabalhar muito. Eu sou tão imperfeito. Eu preciso tanto que Ele trabalhe em mim. Eu preciso tanto que Ele continue a limar-me, a trabalhar para ser mais e mais segundo a imagem de Jesus Cristo. O propósito de Deus é sermos à semelhança de Cristo. Então Deus vai trabalhar juntamente para nos lembrar a cada um de nós que o nosso propósito, o bem que Paulo menciona, o bem que Paulo realça, não é o nosso bem-estar, não é riqueza, não é saúde, mas é sermos segundo Jesus Cristo. É que as pessoas, quando um dia nós partirmos daqui, possam dizer acerca de nós: esta pessoa era tal e qual de Jesus Cristo. Era tão bonito, não é? Que alguém dissesse isso a nosso respeito. Mas nós estamos tão longe. Eu estou tão longe, eu estou tão longe, eu estou tão longe. Esta pessoa era tal e qual de Jesus. Esta pessoa que tocava na sua vida, tocava em Jesus, encontrava Jesus. E é isto que deve ser o nosso propósito, irmãos. Então temos que acreditar que todas as coisas, boas e ruins que Deus permite, é por nos fazer à sua imagem, quando trabalha o nosso ego, quando trabalha o nosso orgulho, quando trabalha a nossa soberba, quando trabalha a nossa maneira de ser errada. Deus está a trabalhar para nos moldar a imagem de Jesus. Então nós sabemos que este é o objetivo final. E quando não sabemos como orar para sermos a imagem de Jesus, os versículos anteriores, 26 e 27 de Romanos 8, que é o texto básico, nos diz: quando nós não sabemos mais, é por isso que nós pentecostais acreditamos muito na importância de orar em línguas. É quando nós não sabemos mais, irmãos, como pedir, quando nós não sabemos como interceder. Romanos 8, 26 diz-nos: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Agora, qual é a intenção do Espírito? Qual é o bem? É a nossa riqueza? É termos uma casa na praia, ou duas casas, e depois o governo agora tirar uma para alugar a estrangeiros ou a jovens, porque só se pode ter duas casas desocupadas, uma e a segunda, não é? Não sei se isso vai agora, mas não interessa agora, não interessa nada. Desculpem lá este pensamento. Mas os nossos bens estão aí nessas coisas, os nossos bens estão em propriedades, os nossos bens estão em contas bancárias. Um dia isso vai tudo ficar aqui, e quem tiver acesso à conta vai queimar tudo num instante, porque isso desaparece. A única coisa que nós levamos o bem é quando nós entramos pela porta do céu e Jesus está lá a dizer: uau, tu eras tal e qual eu. Oh, isso eu não consigo, mas estavas quase lá. Estavas num processo de ser trabalhado. Tu entraste muito melhor. Oh, quando eu te alcancei, tu eras matéria bruta. Mas o Espírito Santo esteve a trabalhar na tua vida e tu entras neste lugar sagrado e és glorificado com um corpo semelhante ao de Jesus, porque Ele também é as primícias daqueles que morrem. Então louvado seja o Senhor. Deus vai trabalhar em nós em todas as circunstâncias da vida. Eu hoje tirei aqui este pensamento que encontrei num comentário, por acaso não pus aqui o comentador, mas diz assim: a vida é feita de montes e vales, alegrias e lágrimas, prosperidade e perdas, mas todas as coisas para o cristão cooperam para o nosso bem. Paulo não está a dizer que todas as coisas acontecem connosco e todas as que acontecem são boas. Ele está a afirmar que mesmo que essas coisas sejam más, Deus vai transformar essas coisas em bênçãos na nossa vida. Poucas pessoas sabem. Acho que não preciso contar isto. Eu nunca contei, portanto também não vou contar agora. Desculpem lá, irmãos. Mas vamos então a Gênesis capítulo 50, verso 20. Às vezes esqueço-me, estou a gravar estes cultos e depois há coisas privadas que eu não posso contar.
Mas não é nada de mau. Eu não fiquei a pensar que era uma coisa de má. É um momento de humilhação total e de humildade total em que eu vi que não somos mesmo nada. Mas aqui em Gênesis capítulo 50, verso 20, eu vou terminar com este versículo, porque quando nós olhamos para José, o seu sonho, José, José, José. José a ver o sol, a lua e as estrelas a se curvarem diante dele. José, José, José. José a ver os molhos, os feixes de trigo a se curvarem diante do céu. Grande sonho, José. Grande sonho, José. E depois ele é agarrado pelos irmãos, ele é jogado num poço seco, tiram-lhe aquela veste de cores, misturam com sangue, dizem ele morreu, foi tomado com a besta fera, ele é vendido que nem um escravo, com os midianitas como escravo, ele é levado para servir como escravo na casa de Potifar, ele é abençoado ao máximo naquela casa, ele é abençoado, mas a mulher deseja-o. E ele vai para a prisão porque se recusou a corromper-se e a deitar-se com a mulher. E quando ele está na prisão, José, onde é que estão os teus sonhos? Mas José, no final da vida, primeiro impulso, quando os irmãos chegaram lá, ele com as suas pinturas egípcias de primeiro-ministro egípcio, ninguém o reconheceu. Quando eles entraram lá, o primeiro impulso é: agora vocês vão sofrer as passas do Algarve. Deixa-me passar esta expressão. Agora vocês vão pagar o que fizeram comigo. Mas logo ele entendeu. Ele entendeu aquilo que só quase 3.000 e tal anos depois Paulo iria escrever: todas as coisas que operam para o bem. E ele diz estas palavras. Gênesis 50, 20. Ele diz aos seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O mal que eles intentaram, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia e para conservar em vida um povo grande. Todas as coisas contribuem para o bem. Qual é o bem? É sempre a salvação de um povo grande. É sempre a salvação daqueles que foram eleitos, predestinados, chamados. É sempre para sermos à imagem de Jesus Cristo. Então o eterno propósito de Deus em nossas vidas não é nos fazer ricos, famosos. O propósito de Deus é nos fazer santos. O projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas pessoas parecidas com Jesus. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus Cristo. O sentido da vida não é o sucesso segundo os padrões do mundo, mas atingir a plenitude da estatura de Cristo. O nosso destino não é apenas a glória, mas é a semelhança ao Rei da Glória. O nosso decreto divino tem por finalidade a última, a exaltação de Cristo nas nossas vidas. Seremos filhos, herdeiros da família de Deus, mas Cristo será sempre o primogênito entre os irmãos. E o termo primogênito reflete a prioridade, a supremacia. Ele é o nosso modelo. Então, se todas as coisas cooperem para o bem, Senhor, faz em mim a tua vontade. Seja feita na vida do teu servo. Foi assim que Maria disse: seja feita na vida da tua serva, conforme o Senhor deseja. E ali o bem era ela poder ser apedrejada por ser grávida, solteira. Mas havia um bem maior, e o bem era Jesus. Então nós não sabemos, irmãos, há coisas que nós só vamos entender no céu. Mas se essas coisas cooperarem para nós estarmos no céu, louvado seja o Senhor por essas coisas. Entendem? Louvado seja o Senhor por essas coisas. Há irmãos que dizem: pastor, mas eu nunca passo assim, nunca passei daqui, sou sempre o mesmo, nunca passo. Diga assim: olha, é porque nós ainda não estamos segundo a imagem de Jesus. Quando estivermos segundo a imagem de Jesus, nós então compreendemos qual é o bem. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, irmão. Olhe para dentro de si, minha irmã, e veja se há alguma área que o Senhor continua a ter que moldar, tal qual o barro na roda do oleiro. Áreas do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso ego, do nosso eu. Precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito, quando nós não sabemos orar, Ele vai interceder por nós para sermos segundo a imagem do seu Santo Filho, Jesus Cristo. Por isso oramos nesta manhã.
confessamos as nossas fraquezas diante do Senhor, confessamos as nossas limitações e pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas pelos méritos de Cristo e pela obra de Cristo, Senhor, continua a trabalhar em nós. Ajuda-nos a aceitar de uma forma, Senhor, humilde e pacífica a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a continuar a estar no centro dessa roda do oleiro. Oh, Pai, no centro das mãos, à Tua direita e à nossa direita e à nossa esquerda, para não fugirmos, Senhor, do centro da roda, do centro da vontade. Faz em nós o Teu querer, Senhor. Faz em nós a Tua vontade. Faz em nós, Senhor, oh Pai. Oh, Pai, que a nossa vida seja uma vida de louvor, não pelas palavras, mas por aqueles que os outros dizem a nosso respeito, Senhor. Continua a trabalhar, Senhor. Tu sabes que somos matéria dura. Eu sou matéria dura, Senhor. Barro tantas vezes endurecido, Senhor. Mas trabalha com o Teu Espírito, Senhor. Trabalha em cada um de nós. Molda-nos segundo a Tua vontade e o Teu querer. Oh, Deus, que os sofrimentos que nós passamos, as dores, as doenças, as lutas, possam servir não para nos afastar de Ti, mas para nós, Senhor, percebermos e entendermos que não somos nada sem Ti e que precisamos de Ti e que corremos de volta para Ti, mesmo quando o nosso orgulho às vezes nos faz revoltar contra a Tua bendita e maravilhosa vontade. Nós, Senhor, nos sujeitamos a ela e, Senhor, dizemos, faz em nós o Teu querer, faz em nós a Tua vontade, seja feita a Tua vontade na terra como é feita no céu. Senhor, oh Pai, meus irmãos e minhas irmãs que estão diante de mim e diante de Ti, todos nós temos as nossas limitações, Tu as conheces, Deus Santo. Todos nós temos as nossas fraquezas, Tu as conheces, Deus Santo. Molda-nos, Senhor, molda-nos, Senhor. Molda-nos segundo a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a ser aprumados, Pai. Ser uma parede que cresce no sentido vertical, Senhor. Oh, Deus, aprumada pela Tua vontade, para que não caia, para que não desvaleça, nem para a direita, nem para a esquerda. Quero orar, Senhor, nesta manhã para que eles estão a passar por provações. Talvez não estão a entender porque é que estão a passar. Talvez, Senhor, Pai, não compreenda, Senhor, o porquê desta tribulação, desta aflição. É hora que o Teu Espírito possa falar nestes momentos em que nós não sabemos mais como orar, nem o que pedir, nem o que dizer, mas possamos, Senhor, nos sujeitarmos humildemente, oh Pai, à Tua vontade e ao Teu querer, e Tu possas trabalhar para que todas as coisas possam concorrer para o bem, e esse bem é sermos como Jesus, humildes, mansos, como uma ovelha muda para o matadouro, oh, que se sujeitou quando não havia necessidade de falar, a sua boca se encontrou muda, não reclamou, ele não reclamou quando foi chicoteado, ele não reclamou quando foi cuspido na cara, ele não reclamou, porque ele sabia que a sua obra resultaria na minha salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Assim como Cristo sofreu, Senhor, ajuda-nos às vezes a entender que os sofrimentos desta vida não são para comparar com aquilo que está preparado para nós na Tua presença. Por isso ajuda-nos a ser fiéis no nome de Jesus, até que Tu venhas nos buscar. Esta é a nossa oração nesta manhã, Senhor, como resultado da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo.